Nossa entrevista de hoje vai falar sobre a Semana Nacional da Conciliação. Neste ano, o evento, que é promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, acontece de 29 de novembro até 3 de dezembro. No Rio Grande do Sul, a juíza corregedora Ana Cláudia Cachapu Silva Rabi vai coordenar os trabalhos. Doutora Ana Cláudia, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E como vai funcionar essa semana no Rio Grande do Sul? Bom, a Semana Nacional da Conciliação acontece, como já dito, nesse período, e há 5 anos que o CNJ promove essa semana, que na verdade hoje se vê que essa semana acontece durante todo o ano. Não se tem mais hoje meramente uma semana de conciliação. Claro que nessa semana se concentram trabalhos dirigidos à conciliação, mas a conciliação acontece durante todo o ano. O que acontece a partir desse grande empenho nessa semana? Nós concitamos os magistrados de todo o Estado para que concentrem e elaborem de um modo mais efetivo os trabalhos dirigidos à conciliação. E como é que é esse trabalho por parte dos magistrados, doutora? Bom, nós a partir desse prévio aviso, que nós pedimos que eles agendem e pautem maior número de audiências dirigidas à conciliação. Mas é o juiz que determina, ou uma empresa que porventura esteja envolvida em um processo pode indicar processos? O juiz pode espontaneamente pautar, concentrar trabalhos de conciliação nessa semana, e também aqueles interessados, não só empresas, mas também pessoas físicas, qualquer um pode pedir ao magistrado que paute aquele seu processo em que ele viabilize a possibilidade da conciliação durante essa semana. Pois é, doutora, e aí para o cidadão participar, por exemplo, se ele ainda não tem um processo, mas ele não quer entrar com um processo, que é apenas tentar uma conciliação com a empresa ou a pessoa, enfim, com que ele esteja com esse conflito, também pode participar dessa semana, ou é só para os processos que já estão na justiça? Ele visa os processos que já tramitam, porque o que o Conselho Nacional de Justiça teve em mente quando criou essa Semana Nacional da Conciliação? Foi justamente atacar aquela gama enorme de processos represados que tramitam e que a gente tenta, então, de um modo alternativo, findar com a conciliação, que sempre é importante, porque na conciliação as partes vão discutir os interesses, vão ponderar, vão argumentar e, através disso, chegar a um consenso para compor aquele litígio. E aqui no Rio Grande do Sul, todas as comarcas vão estar fazendo esse trabalho? Na verdade, nós solicitamos, como eu disse, nós encaminhamos um ofício circular para todos os magistrados de todas as comarcas, pedindo que nessa semana sejam concentrados trabalhos com essa finalidade. Mas o magistrado não é obrigado, a ele não é imposto esse planejamento de conciliação. Mas nós temos bastante engajamento, os magistrados realmente, de regra, aderem, pautam aqueles processos em que entendem pertinente, em que entendem conveniente essa audiência. E nós temos um bom resultado. O ano passado nós tivemos aproximadamente 3.000 acordos na Semana da Conciliação, né? E em todo o Brasil, só para se ter uma noção, foram realizadas cerca de 270.000 audiências e 120.000 acordos, somente nessa Semana da Conciliação. Um número bem expressivo, né? Um número bem expressivo. Em Porto Alegre, onde funciona a nossa Central de Conciliação e Mediação, o que acontece? Além dos mutirões que nós chamamos, quer dizer, a concentração de audiências de um mesmo assunto, de uma mesma matéria, as partes também podem requerer junto à central, que funciona no prédio do IP, no 8º andar, que seja pautado o seu processo, e aí sim, na nossa central, mesmo sem o processo em tramitação, sem um processo em tramitação, há a possibilidade de a parte ir e solicitar uma audiência, aí essa audiência com alguns nossos parceiros, algumas empresas que nós já temos algum contato, para que então tente solucionar o litígio, mesmo sem o processo. E doutora, que tipos de processo podem fazer parte da Semana da Conciliação? Na verdade, em tese, só os direitos indisponíveis não têm um bom êxito, mas
que seriam isso? Ações cíveis, até mesmo execuções fiscais. Hoje se tem um grande êxito em execuções fiscais, em acordos, os juizados especiais, principalmente questões atinentes ao direito do consumidor. Qualquer tipo de processo envolvendo essas matérias é um grande êxito nessas audiências de conciliação. É bom que aquele que tenha interesse, que procure o judiciário para postular que essa audiência seja realizada, já leve no momento da audiência aprazada uma proposta concreta, já vá elaborando na sua cabeça o que ele pretende, como é que ele pode compor, o que ele vai ponderar, conversar previamente com o advogado, enfim, já chegar com aquela questão um pouco madura para que possa efetivamente ter êxito esse pleito de conciliação. E doutora, nesses 5 anos em que é realizada essa Semana da Conciliação, quais os principais processos que chegam à Justiça? Quais os assuntos, né, que mais estão nessas pautas de conciliação? Olha, atualmente, o que a gente vê? Há muita... elaborando o que a gente fez, a gente já tem uma noção dos nossos maiores demandados. Nós temos um levantamento dos nossos maiores demandados e a gente visa, dentro da central, atacar justamente essas questões envolvendo os maiores demandados. Questões do direito do consumidor, a telefonia é um assunto que traz muito processo em pauta. Contratos de alienação fiduciária, contratos bancários, são questões que estão sempre na pauta do juiz. E doutora, a senhora falou que no ano passado foram feitos 3.000 acordos, né? Como o judiciário viu essa semana no ano passado e o que pretende para este ano? Como eu já havia dito, hoje os juízes não focam tanto na Semana da Conciliação, porque durante todo ano eles realizam audiências de conciliação. Já se tem como rotina e como prática a realização dessas audiências de conciliação. Claro que nessa semana nós envidamos todos os esforços para realizar um volume maior de audiências, até porque no contexto nacional nós precisamos de um bom número, né? Todos os estados estão envolvidos, todos os estados estão trabalhando nessa mesma finalidade nessa semana, mas os juízes gaúchos, recentemente foi feita uma pesquisa, eles acreditam na conciliação como meio de solucionar o conflito. Portanto, não é só a semana, mas nós acreditamos que a conciliação é um modo muito eficiente de solucionar os conflitos. Então, não só a semana, mas durante todo o ano nós temos isso em mente e temos esse foco no Tribunal de Justiça. Doutora, a senhora acredita que também é uma forma de conscientizar a população dessa questão da conciliação, que é um assunto que começa, inclusive, a ser debatido pela mídia, né, da importância das pessoas sentarem, conversarem, tentarem resolver antes de entrar com o processo na Justiça? Com certeza. Isso que nós estamos tentando divulgar, ou seja, a conciliação que envolve uma conversa, uma ponderação, uma discussão dos interesses que estão ali em conflito, ela é sempre salutar, porque ela não vai ser uma decisão imposta, né? E na medida que ela não está sendo imposta, ela tende a ser cumprida. E em sendo cumprida, não vai se fazer necessária uma execução, né? E aquele resultado, com certeza, vai confortar as partes de um modo muito mais razoável do que aquela decisão imposta. Né? E atualmente, doutor, existem mais audiências de conciliação do que antigamente? Antes desses projetos do CNJ? Eu acho que essa questão da conscientização das partes, de que a gente precisa sentar e conversar, de que a gente precisa elaborar e racionalizar mais as coisas, isso faz parte de uma cultura e faz parte de todo um processo de transformação da mentalidade, né? Da mentalidade dos juízes, das partes, dos advogados, das empresas principalmente, né? Tanto que há projetos e propostas de que haja, antes mesmo do processo, essa etapa de conversa, essa etapa de ponderação dos argumentos das partes, para que então o processo passe a ser realmente a última alternativa.
Antes nós precisamos sentar, ponderar, conversar e só em último caso, então, pedir que é o magistrado que decida aquele conflito. Até então, na medida do possível, a gente deve evitar o conflito, evitar que aquela causa seja posta à apreciação do magistrado. Com certeza, esse resultado, essa avaliação entre as partes, sem a interferência do terceiro, ela vai ser mais coerente ali. Não que haja incoerência na decisão do juiz, mas coerente, eu digo, viável de ser concretizada no plano dos fatos. E, doutora, porque muitas vezes as pessoas não se dão conta que a conciliação pode ser um meio muito mais rápido do que entrar com um processo na justiça, já que muitas das pessoas reclamam, a justiça é lenta, mas com uma conciliação, de repente se consegue resolver esse conflito rapidamente. E justamente por isso, às vezes a solução que vai ser trazida ali para aquele conflito de interesse, ela vai ponderar a capacidade da parte no cumprimento daquela obrigação que ela assume. Porque se ela está se dispondo a cumprir daquele modo, é porque ela pode. E isso, quando a decisão parte do juiz, nem sempre aquela decisão que o juiz está dando para encerrar e finalizar o processo, ela pode ser cumprida, né? Então, às vezes, essa inviabilidade da execução é que também causa a morosidade na execução. Doutora, a Corregedoria já tem o levantamento de quantos magistrados vão atuar nesse projeto? Não, na verdade nós não temos ainda. Nós encaminhamos, como eu mencionei, esse ofício circular a todos. Nós estamos, inclusive, reiterando para que os magistrados encaminhem, então, a informação de adesão e encaminhem também o número de processos que eles estão encaminhando para a pauta na Semana da Conciliação. Então, por hora, nós não temos esse número fechado. Nós estamos ainda organizando, nós estamos ainda concitando os magistrados a aderirem e a pautarem os processos. E, doutora, para os magistrados, para a Corregedoria Geral, para os servidores, o que representa essa semana? Ela representa, assim, o resgate dessa nova proposta, né? Toda vez que se fala nessa Semana da Conciliação, nós novamente trazemos essa discussão. Em que implica a conciliação, o que nós queremos com a conciliação, essa conscientização das partes, das empresas demandadas, dos advogados, da defensoria, de todos os envolvidos no Poder Judiciário, né? Então, essa semana representa também a reflexão que nós devemos fazer dessa possibilidade desse meio alternativo de resolver o conflito, que é através da conciliação, né? Então, é sempre importante ratificar e lembrar da importância da conciliação, da importância dessa conversa, dessa reflexão sobre a possibilidade de as partes, por elas e com os seus argumentos, com as suas ideias e dentro de suas possibilidades, verem, ponderar o que é melhor para elas e compor, enfim, o conflito aquele que está sendo objeto. Então, se você tem um problema e quer resolver de forma mais rápida, com uma conciliação, procure então a Central de Conciliação, que fica lá no prédio do IP, no 8º andar. Doutora Ana Cláudia, muito obrigada pela sua presença e pelas explicações aqui da Semana Nacional de Conciliação. Eu que agradeço. E o programa Justiça Gaúcha de hoje termina aqui. Se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o e-mail imprensa@tj.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.